Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Que sua manhã seja de paz e que seu dia seja repleto de sorrisos especiais. E hoje, dia 22 de outubro de 2020, quinta-feira, vamos dar início a mais uma aula. De acordo com o nosso planejamento de hoje, em matemática nós vamos estar trabalhando a continuação dos numerais e vamos ver hoje do 640 ao 649 e também trabalhar a escrita do nome desses números. Na aula de ontem nós vimos a noção de dobro e hoje nós vamos trabalhar a noção de triplo e também a multiplicação do número 3 e algumas continhas com dezena. Na língua portuguesa nós vamos trabalhar a produção de textos. Ontem nós fizemos a produção de frases e hoje nós vamos já começar a escrever uma historinha. Passando para o caderno, nós vamos fazer o cabeçalho de hoje, dia 22 de outubro. Vamos escrever matemática e vamos começar dos numerais. Vocês vão fazer a família dos números dos 640 até o 649. Vamos ler? Todo mundo junto. 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648 e 649. Número 3. Noção de triplo. Para achar o triplo de um número, basta multiplicar esse número por 3. Então, o que vocês vão fazer? Todas as vezes que precisar trabalhar o triplo, vocês vão pegar o número que vocês têm e vão multiplicar por 3. Eu coloquei aqui, então, alguns exemplos para vocês praticarem. Então, o triplo de 4 é... Então, nós vimos que para poder calcular o triplo, nós precisamos multiplicar por 3. Se eu quero saber o triplo de 4, então eu preciso pegar o 4 vezes 3, que vai dar 12. Então, vocês vão calcular o triplo de 2, 7, 9, 1 e 6. Então, como que vai ficar? Todos esses números que nós acabamos de falar, vocês vão multiplicar por 3. Então, vai ser 2 vezes 3, 7 vezes 3, 9 vezes 3, 1 vezes 3 e 6 vezes 3. Onde vocês vão procurar o resultado dessas multiplicações? Lá naquelas tabuadas que eu mandei para vocês, que vocês têm uma folhinha com todas. E vocês poderão estar pesquisando na tabuada do 3. Agora, nós vamos fazer a tabuada do número 3 e também calcular o triplo de algumas continhas. Por que nós vamos fazer a tabuada primeiro? Porque com a tabuada vai ficar mais fácil para poder pesquisar os resultados das continhas que vocês vão fazer. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. Agora, nós vamos multiplicar. Lembra que na multiplicação de ontem, vocês já observaram que primeiro a gente multiplica pela unidade e depois pela dezena. Em alguns casos, quando a multiplicação passar de 9, o resultado, que der 10, 11, 12, eu vou precisar subir aquele 1 na dezena, não esquecendo depois de somar no momento do resultado. Todos aqui vocês vão pesquisar então na tabuada que nós fizemos. 3 vezes 2, 6. Coloquem aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3.
3 vezes 4, 12. Neste caso é aquele que nós acabamos de falar. Eu coloco 2 e subo 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1 que foi 10. Aí coloco 10 embaixo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, olha lá, de novo, 12. Ponho 2 e subo o 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1 que foi, 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Aí coloco 15 aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Aí coloco 12 aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6. Agora, olha lá, de novo, vai passar. 3 vezes 6, 18. Põe o 8 e sobe o 1. 3 vezes 4, 12. Mais 1 que foi 13. Coloque o 13 aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Agora aqui. 3 vezes 9, 27. Põe o 7 e sobe o 2. 3 vezes 4, 12. Mais 2 que foi 12. 13, 14. Então, vocês vão colocar aqui o 14. Então, observem que agora, além de subir 1, hoje apareceu uma continha em que vocês estão subindo o número 2. Porque 3 vezes 9 dá 27. Então, colocou 7 e subiu o número 2. Então, para subir o número aqui, vai depender daquele resultado que está dando aqui na multiplicação de vocês. Então, vocês deverão ficar atentos, porque nem sempre vai subir o número 1, tudo bem? Passando para a língua portuguesa, hoje nós vamos trabalhar a produção de textos. Eu poderia ter dado um título e mandado vocês escreverem uma historinha. Mas como nós estamos iniciando, eu preferi colocar algumas cenas de um clássico que nós já trabalhamos durante esse ano, que foi o clássico da Chapeuzinho Vermelho. Então eu coloquei aqui algumas cenas para que vocês lembrassem da história, tá? O que está acontecendo? Então aqui é o começo da história. Aqui é o meio da história e aqui é o fim. Então, por que eu coloquei essas cenas, né? Não só para vocês terem ideia, mas para vocês lembrarem principalmente que toda a história ela tem um começo, um meio e um fim. Então, na hora que vocês forem começar, aqui vocês vão colocar o nome da história. Então, mais ou menos vocês já sabem, né? Então, pode ser Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, a Vovó da Chapeuzinho. Vocês vão criar um nome para a história de vocês. Então, nós não acabamos de falar que tem que ter um começo, um meio e um fim da historinha? Então, pensando nisso, eu coloquei algumas dicas para vocês produzirem um texto narrativo. Para fazer uma produção textual, vocês poderão utilizar alguns inícios de frases. Então, por exemplo, quando for fazer a parte do início, começo da historinha de vocês, então vocês poderão usar era uma vez, certa manhã, um belo dia, estava tudo tranquilo quando, estava no meu quarto ou no quintal. O dia amanheceu, fazia muito calor. Certo dia, numa tarde, numa festa, um dia, certa noite. Tudo isso daqui, todos esses trechinhos que eu coloquei para vocês,
vocês poderão estar utilizando no início do texto de vocês. Vocês é que vão escolher. Agora, o meio da história é o desenrolar, é aquilo que está acontecendo. Então, vocês poderão usar como sugestão alguns inícios de frases, como então, em seguida, contudo, de repente, nesse momento, entretanto, quando, a partir daí, aí vocês que vão ver, tá? E no final, quando a gente for encerrar a história, vocês poderão estar iniciando as frases com foi então, por isso, por fim, dessa forma, finalmente e portanto. Então, aqui são só algumas sugestões para vocês. Isso não precisa copiar no caderno. Eu vou deixar para vocês no grupo de estudos, tá? Como um apoio no momento de escrever a historinha, a produção de texto. Então, como toda história tem o começo, meio e o fim. Então, como que eu começo? Como tudo começou. Então, vocês vão relatar o início da história. Então, era uma vez uma menina muito bonita, de cabelos longos, usava um chapeuzinho vermelho. Vocês vão falar do começo da história. Sua mãe pediu para que ela levasse doces para sua avó e vão relatando, vão contando tudo que aconteceu. A mãe pediu para ela ir por um caminho, ela foi pelo outro e vão contando. A menina foi por um caminho errado, nesse caminho ela encontrou um lobo, o que aconteceu lá com o lobo? Isso daqui é a parte então do meio da historinha. Aí o lobo pegou, foi por outro caminho, chegou na casa da vovozinha primeiro, o que aconteceu lá na casa da vovozinha? Então vocês vão colocar tudo isso daí como meio da história, tá? E depois, como que vai encerrar essa história? Nessa versão aqui, né, de acordo com as imagens, nós temos aqui um caçador. O que vocês acham que o caçador fez? Então, vocês vão relatar aqui o final da história. Não esquecendo que, para poder escrever a história, ao final de cada frase, eu não posso esquecer de colocar um ponto final. E quando eu vou iniciar a frase, eu também tenho que deixar um espacinho da margem. No caderninho de vocês não tem essa margem aqui? Rosa, às vezes ela é azul, tá? Então, quando eu vou iniciar cada frase, eu preciso deixar um espacinho. Esse espacinho ele é chamado de parágrafo. Só no início da frase. Quando a minha frase não terminou, eu vou continuar ela aqui na outra linha, só que no cantinho. Eu só deixo o parágrafo, eu só deixo esse espacinho no início da frase. Deu para entender? Então, eu comecei a história. Era uma vez uma menina muito bonita chamada Chapeuzinho Vermelho. Ponto final. Vou começar outra parte da história. Eu vou deixar outro parágrafo. Certo dia, sua mãe pediu para que Chapeuzinho fosse até a casa de sua avó. Ponto final. Então, vou começar outra frase, então eu vou deixar outro parágrafo e vou relatando. Na hora que eu acabar, ponto final. Não esquecendo que se durante a minha historinha eu fizer alguma pergunta, eu tenho que usar o quê? O ponto de interrogação. Ou se alguém está exclamando, nossa, vovó! É uma exclamação, né? Então, eu vou colocar o ponto de exclamação. Então, hoje vocês já vão começar a usar aquelas pontuações também que nós aprendemos, principalmente o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Hoje vocês já vão começar a usar na historinha de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês poderão estar me chamando lá no grupo de estudos, tudo bem? E ontem nós fizemos algumas atividades que precisam ser corrigidas na aula de hoje. Então, portanto, eu estarei deixando para vocês também no grupo de estudos
toda a correção da liçãozinha de ontem, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caprichem na historinha, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Fiquem com Deus.